Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 3 de dezembro, nós estamos vivendo o tempo do Advento. E Advento significa chegada, chegada de Deus no meio do seu povo. É um Deus que veio, que vem e que virá. E o evangelho que nós vamos refletir está em Mateus, no capítulo 15, dos versículos 29 ao 37. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, diferentemente da primeira multiplicação, essa segunda é uma iniciativa imediata e direta de Jesus, compassivo pela necessidade daquele povo. Depois de curar tantos, ele também olhou para aquilo que era uma necessidade física, né? Cotidiana, não, daqueles que o estavam seguindo. Não só os milagres, não só as curas, mas também a necessidade de pão todo dia. E nós, olhando aqui este evangelho, a palavra que chama a minha atenção é isso: tenho compaixão da multidão. Esse é o caminho de Jesus para nós, o caminho de compaixão pelas necessidades, pelas dificuldades, por tudo aquilo que nós passamos. Esse Jesus que recebeu tantas pessoas aos seus pés e os curou, também teve compaixão da fome física daquele povo, assim como continua a olhar e a ver e a ter essa compaixão por todos nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos famintos e ficamos perdidos, como os discípulos, né? Ficaram querendo achar pão no deserto, mas não é no deserto que nós vamos buscar o pão, não é no deserto que nós vamos buscar o alimento, não é no deserto que nós vamos buscar a cura, a libertação, o consolo, o amparo, o sustento das nossas vidas. É em Jesus,
É Ele que é o Mestre, que é o Senhor, que nos dá a vida nova, a vida eterna. E também vem nos saciar, e também vem nos alimentar. Né? Este texto, essa multiplicação representa, né, prefigura o banquete eucarístico. Todas as vezes que nós à missa vamos e nos aproximamos da maravilha que nós católicos vivemos, da transformação, da transubstanciação, daquele que era pão e se tornou corpo, daquele que era vinho e se tornou sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que se faz presente na nossa vida, e muitas vezes nós andamos perdidos procurando no deserto algo que está ao nosso alcance, que está diante de nós. Por isso, tudo que nós temos, nós precisamos colocar aos pés de Jesus. E não só o que é nosso, nós também precisamos levar outras pessoas e as colocarem diante de Jesus, pela oração, pela intercessão, pelo anúncio da palavra, por encaminhar aqueles que muitas vezes estão perdidos, por levar este vídeo que nós estamos vendo, enviar para outras pessoas para que elas também saibam que nós temos um Deus que olha para a nossa miséria, que olha para as nossas dificuldades, para as nossas limitações e tem compaixão e tem misericórdia de nós. Por isso, o convite, né, desse texto hoje para nós, colocarmos tudo aos pés de Jesus, colocarmos tudo nas mãos de Jesus, as nossas alegrias, as nossas limitações, as nossas dificuldades, os desejos do nosso coração, e diante do pouco que nós somos, né, que nós somos pequenos, diante do amor e da misericórdia de Deus, colocamos diante dele, e ele vai fazer a multiplicação daquilo que nos é necessário. E aqui fala que Jesus não transformou o pão e o peixe em algo diferente, não. O necessário era o pão e era o peixe. E assim ele fez, ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobrou 7 cestos. Daquilo que Jesus faz na nossa vida, daquilo que nós colocamos em suas mãos, desejando realmente, confiando realmente que ele é o Deus presente na nossa vida, ele multiplica, ele sacia e ainda sobra. Sobra algo para que nós possamos permanecer firmes na nossa caminhada. O texto diz que a compaixão de Jesus pela fome daqueles que ali estavam, para que eles não desmaiassem pelo caminho. E nós temos esse alimento, o alimento da palavra, o alimento dos sacramentos, o alimento da Eucaristia. Nós temos a Eucaristia, a força da nossa caminhada, o sustento do nosso dia a dia. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos nos colocar diante do Senhor e a Ele entregar tudo aquilo que nós temos e somos, e buscar pela oração, pelos sacramentos, pela Eucaristia, a força necessária para a nossa caminhada, para que nós não caiamos e não desfaleçamos no deserto. Então busquemos nesse tempo onde nos preparamos, né, para o Natal, para a vinda, para o nascimento de Jesus. Essa presença firme em nosso meio, essa presença forte, maravilhosa, desse Deus que é amor, que é bondade, compaixão e misericórdia por todos nós. Que assim seja, hoje, em todos os dias de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.